Essa será a nossa primeira aula da disciplina de Projetos de Obras de Artes Especiais do curso Especialização em Projetos e Obras Públicas. Nessa aula, nós vamos fazer uma discussão mais introdutória à nossa disciplina. A gente vai iniciar falando sobre o histórico das pontes ou a história das pontes. Nós podemos dizer que a primeira ponte ela foi dada pela natureza para a humanidade. E isso quer dizer que essa ponte ela pode ter sido associada, por exemplo, à queda de uma árvore sobre um leito de rio, ligando as suas duas margens opostas. E essa queda, essa possível queda de uma árvore, ela facilitou então a travessia das pessoas que viviam em uma determinada região para uma outra. E esse evento ele pode ter começado a dar diferentes ideias para essas populações que viviam próxima à ocorrência dessas situações. Uma vez que essa facilidade de fazer uma travessia sobre um leito de rio ou mesmo sobre um vale, que uma eventual árvore ajudou, ela facilitou bastante o dia a dia deles. Então eles começaram a pensar em novas formas de reproduzir esse tipo de estrutura. E os registros mais antigos de pontes construídas pela mão humana ou por humanos, eles são datados de 4.000 anos antes da Era Comum. Essas estruturas, bastante rudimentares, elas foram construídas em madeiras, e nessa foto aqui nós temos uma representação de uma passarela chamada de Sweet Track, que ela é datada do período neolítico e ela foi construída sobre um terreno alagado para que a travessia fosse mais fácil, rápida e também segura. Essa estrutura ela foi descoberta nos anos 70 na Inglaterra e é uma das maiores estruturas de madeira que se tem registro encontradas desse período. E é a segunda ponte ou passarela mais antiga encontrada nessa mesma região. Então, o processo construtivo dessa passarela consistia na cravação de estacas cruzadas ou em X. Então, nesse terreno, essa cravação ela acontecia nesse terreno alagado, e sobre esse cruzamento de estacas eram colocadas então pranchas de madeira por onde as pessoas iriam caminhar, onde as pessoas poderiam caminhar. Fazendo um paralelo com a atualidade, essas pranchas de madeira seriam como se fossem nossos atuais tabuleiros. Agora, já dando um salto na história, por volta do ano 1400, também antes da Era Comum, nós temos os primeiros registros de pontes executadas mediante o empilhamento de pedras. Não quer dizer que exatamente nesse período elas iniciaram suas construções, mas é que existem resquícios desse tipo de construção e esses resquícios eles são datados desse período. Essas pontes elas são principalmente encontradas nas regiões da Grécia, da atual Grécia e do atual Egito. Usualmente essas estruturas elas representam vãos pequenos, e os registros históricos eles mostraram
que inicialmente essas pontes não tinham nenhuma abertura, né? Nessa da foto aqui nós podemos ver que tem uma abertura, mas os registros mais antigos desse tipo de estrutura, eles não apresentavam nenhuma abertura. E possivelmente esses antigos construtores eles começaram a observar que, dependendo da forma como eles empilhavam as pedras e deixavam essas aberturas, a ponte ela ficava muito mais estável, né? E além dessa estabilidade garantida por essa abertura ela também permitia que a estrutura fosse construída sobre um leito de rio e não bloqueasse o fluxo, né? Isso quer dizer, o fluxo do rio ele podia passar pela abertura e continuar fluindo, né? Então o rio continuava fluindo e agora, por essa estrutura, as pessoas elas conseguiam caminhar. E a gente pode afirmar que essas foram as primeiras ideias sobre o uso do arco, né? Nessa foto aqui nós vemos a ponte de Kasarma, que existe até hoje e ela está localizada no Egito. Esse período inicial, né, de construções mais rudimentares, ele é conhecido como o período pré-romano, porque no ano de 27 antes da Era Comum, nós temos o início do Império Romano e com esse início nós tivemos uma grande evolução no processos tecnológicos, construtivos e também de uso de materiais para construção de pontes e também de outros tipos de edificação. E as pontes elas acabaram tendo uma mudança de sua característica, né? Estão saindo dessas construções mais rudimentares e iniciando um tipo de construção mais moderna de pontes. O período romano, né, ou o período do Império Romano, ele foi caracterizado por uma construção muito acelerada de infraestrutura de modo geral. E essa construção acelerada ela estava relacionada ao domínio político e militar do Império Romano sobre a Europa, norte da África e parte da Ásia. Também a gente pode associar esse rápido crescimento ou essa construção acelerada ao desenvolvimento de conhecimentos técnicos que foram adquiridos por esses romanos e como exemplo a gente pode citar a descoberta do cimento e o uso da argamassa rudimentar, da argamassa romana, para fazer a ligação então dessas pedras. Lembrando que o período que a gente falou anterior, né, das construções rudimentares, a gente estava falando de construções muito simples, que eram empilhamentos de pedras. E com a descoberta e a manufatura do cimento, ou o início de um processo de manufatura de cimento, a união entre essas pedras passou a ter uma pequena coesão, né? E essa coesão ela pode ser traduzida em uma baixa resistência ao esforço de tração, né? Mas a gente tem que ter claro também que mesmo que existia essa coesão, esse pequeno resistência a esforço de tração, ela não era suficiente para que a estrutura apresentasse uma estabilidade quando tracionada, né? Isso então caso a estrutura ela tivesse um esforço de tração um pouquinho mais elevado, ela poderia entrar em colapso. Então uma outra técnica que foi complementar ao uso dessa argamassa rudimentar foi o uso dos arcos. E o arco é uma estrutura muito interessante de ser empregada principalmente nesse projeto e construções de pontes de pedra, né? Obviamente nós temos o uso de arcos até hoje e existe uma associação a vãos maiores, mas quando a gente está nesse período,
o uso do arco propiciou que eles fizessem pontes ou outros tipos de estrutura como aquedutos que tivessem vãos bastante maiores do que o simples empilhamento de pedra. E isso vem porque uma estrutura do tipo arco, ela está submetida unicamente a esforços de compressão. A gente tem que ter claro também que as pontes construídas durante o Império Romano, como essas que a gente tem aqui nas fotos, elas eram muito robustas. Então, pontes de pedra bastante massivas, estruturas grandes. E aqui nós temos dois exemplos fotográficos de pontes que foram construídas nesses períodos. A foto da esquerda, a gente tem uma ponte que ela foi construída em Portugal e ela passa sobre o rio Lima. A ponte da direita é uma ponte que apresenta também um aqueduto associado a ela, e ela está ligada na cidade de Tarragona, na Espanha. Esse período romano de muita evolução construtiva, ele foi até então o ano de 476 da Era Comum, que vem a ser o ano da queda do Império Romano. Então, nesse marco, nós temos então a queda do Império Romano, o início da Idade Média, e nesse período a gente começa a ter um grande êxodo do campo para as cidades europeias, fazendo com que as populações urbanas aumentassem muito. Por isso, a partir desse momento, nós temos o surgimento do que nós chamamos de pontes habitáveis, como essa da imagem que nós temos aqui no slide. Essas pontes elas eram usadas, além, obviamente, de de ultrapassar um obstáculo natural, mas também ela era utilizada como moradia. Então, essas casas eram construídas também sobre as pontes. E, além de moradia, ela também era muito utilizada para o comércio urbano. Nessa foto aqui, nós temos uma das pontes mais conhecidas desse período, que é a Ponte Vecchio, localizada na cidade de Florença, na Itália. Agora, indo para o século XVI, nós temos o período da Renascença. A gente não tem uma grande evolução em termos tecnológicos e construtivos de pontes, então a gente continua com uma ideia bastante semelhante de construção do que se teve na Idade Média. Então as pontes elas continuavam sendo construídas em arcos com o uso dessa argamassa rudimentar. No entanto, as pontes deste período elas são caracterizadas por uma construção mais refinada que as pontes da Idade Média. E essa é uma característica do lado artístico da Renascença como um todo. Então, não só na parte de construções de pontes, como a gente vê na imagem, mas também na parte de obras de arte, de esculturas. Então, o lado artístico da Renascença, ele também foi observado na construção de pontes. Então, no século XVIII, com a Revolução Industrial, nós temos uma grande evolução, não só na construção de pontes, mas também na construção de edificações de um modo geral. Temos o uso do ferro fundido, que propiciou pontes com vãos muito maiores do que se construía até o momento. Continuou-se o uso de arcos e iniciou também a construção de estruturas
treliçadas, como nós vemos aqui no exemplo dessa foto da direita. No final da Revolução Industrial, nós temos o início do uso do aço, do uso do concreto armado e do concreto protendido. E a gente pode afirmar que a partir do século XVIII, nós temos uma grande evolução na construção de obras de artes especiais. E agora já no século XX, nós temos uma parte muito mais moderna da construção de pontes. Temos construções emblemáticas, como na foto da esquerda, a ponte do Brooklyn, o uso de tecnologias como pontes estaiadas, ou na verdade não tanto tecnologias, mas processos construtivos de pontes estaiadas e suspensas. Além dessas técnicas construtivas, a gente também tem o uso de materiais mais avançados, né, como a gente viu no final da Revolução Industrial, começou a utilizar concreto armado, concreto protendido, então aqui a gente tem uma massificação desse uso, e associando essas técnicas construtivas mais avançadas e também esses novos materiais que começaram a ser utilizados, foi possível construir pontes com vãos livres ainda mais grandes do que se tinha construído até o momento. Agora, já entrando no século XXI, nós temos um momento de técnicas diferentes também que elas estão sendo desenvolvidas para a construção de pontes. Uma delas é, por exemplo, o uso da manufatura aditiva. Nessas duas imagens a gente tem exemplos de pontes que elas foram impressas em 3D. Na imagem da esquerda, nós temos uma ponte que o material utilizado foi um microconcreto reforçado com microfibra, e todos os elementos dessa ponte ou dessa passarela foram impressos dentro de um galpão, né, dentro do local de processo de manufatura, e posteriormente eles foram transportados e instalados no seu local final. Ela está localizada na cidade de Madrid, na Espanha. Na foto da direita, temos a primeira passarela metálica impressa em 3D, que está localizada na cidade de Amsterdã, na Holanda. Então, após essa introdução histórica do processo de construção das pontes, a gente vai entrar em definições e terminologia. Então, todas as definições que nós vamos mostrar aqui, elas são apresentadas também nas nossas normativas. Então, nós temos ali que obras de artes especiais, com a sigla OAE, são estruturas que permitem a transposição de obstáculos naturais, como por exemplo rios e vales, ou artificiais, como vias, dando continuidade a uma via de comunicação. Então, nessa sequência, a gente vai apresentar algumas das obras de artes especiais. Nessa aula, a gente vai focar nas principais, por assim dizer, e na apostila vocês encontram definições mais gerais, né, outras definições. Então, aqui nessas imagens, nós temos as passarelas. Então, as passarelas, elas são estruturas construídas sobre um obstáculo hídrico ou não para o trânsito de pedestres. Nós temos a definição de pontes, propriamente dita, que são estruturas com vãos maiores que 6 metros. Então a gente tem aqui um limite inferior que define o que são caracterizados como pontes, construídas sobre obstáculo hídrico, né? Por exemplo, rios, braços de mar e lagos. Então, dois pontos importantes
referente a vão mínimo, e para ser ponte ela tem que estar construída sobre um obstáculo hídrico. E para vãos menores do que 6 metros, a nomenclatura dada é de pontilhão. Já os viadutos, eles são estruturas construídas sobre um obstáculo que não possui água, então como um vale ou vias. Aqui a gente também tem aquela ideia de definição de vão mínimo, então vãos menores que 6 metros eles também são nomeados de pontilhão, e vãos acima de 6 metros eles são chamados de viaduto. Outra nomenclatura bastante usual para os viadutos é passagem, e ela pode ser classificada como passagem superior quando a via principal for a obra de arte especial, E ela vai ser caracterizada como passagem inferior quando a via principal ela for a via que passa por baixo da obra de arte especial. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os materiais utilizados na construção de pontes, apesar de que nós já falamos um pouco sobre isso durante o histórico, A gente já tem claro que a evolução do processo construtivo ela também está intimamente ligada com a evolução do uso do tipo de material nas construções de pontes. Então, reforçando, os materiais mais utilizados eles são pedra, madeira, aço e concreto. Lembrando que no histórico das pontes, a gente falou também sobre o uso do ferro fundido. O ferro fundido ele foi bastante utilizado, principalmente no início da Revolução Industrial. No entanto, a gente não tem mais um uso comum por conta do seu comportamento mais frágil, muito mais frágil que o aço. E no período onde foi utilizado o ferro fundido na construção de pontes, aconteceram alguns colapsos de estruturas construídas com ferro fundido. E isso, por conta desses colapsos, passou para a população que usava as pontes, os usuários das pontes, passou que o ferro fundido ele não era um material seguro para ser utilizado em construção de pontes. E mesmo as pontes que eram projetadas e construídas de forma estruturalmente estável, elas passavam essa sensação de insegurança para os usuários por conta de colapsos prévios que haviam acontecido com estruturas construídas com uso de ferro fundido. E com o uso do aço na construção de pontes, as pontes metálicas elas voltaram a ter a característica de segurança, E quando a gente fala característica de segurança, não só segurança estrutural, mas principalmente aqui a gente está falando de segurança para o usuário. E passaram a ser bastante utilizadas novamente. Lembrando que ponte de aço ela também pode ser utilizada em elementos estruturais do tipo treliça, arco, viga caixão, e além disso pode se utilizar também cabos de aço para construção, para viabilidade de pontes estaiadas e suspensas. O concreto ele pode ser utilizado tanto em concreto armado, como protendido, como pré-moldado. Quando a gente fala do concreto armado, a gente está falando de concreto moldado em loco. Eu estou mostrando aqui esses materiais aplicados, entre aspas, de modo único nas estruturas. Então, pontes unicamente de pedra, pontes unicamente de madeira, pontes unicamente de aço e pontes unicamente de concreto. Mas nada nos impede de construir estruturas que usam esses materiais de forma combinada ou de maneira mista. Pontes
de estruturas mistas, elas são, na verdade, muito utilizadas. E a gente tem como exemplo pontes de vigamento em aço e o seu tabuleiro feito em concreto pré-moldado, é um exemplo. Falando agora de uma característica holística do projeto de pontes, né, e o que seria isso, né, uma característica holística? Né, isso seria que a gente tem que analisar um projeto de pontes não só com a sua característica estrutural, né, então a gente não pode simplesmente projetar uma estrutura segura estruturalmente. Obviamente que isso é uma premissa básica, mas essa não é a única característica que a gente tem que avaliar. Nós temos que avaliar outros critérios e a composição de todos esses critérios fará com que a nossa ponte ela seja definida como uma ponte bem projetada. E essa série de critérios que nós levamos em consideração ao fazer um projeto conceitual ou mesmo o projeto executivo, a gente dá o nome de projeto holístico, né? E esse termo holístico, ele quer dizer abrangente. Esses critérios, de uma maneira bastante simplificada, a gente pode nomear um a um, né, como a gente tem aqui nessa ilustração, e nós temos a economia, a estética, a funcionalidade, segurança e durabilidade. Esses são critérios que eles não estão ordenados aqui do mais importante, né? Então um nível de importância entre eles, senão que a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio entre todos eles para realizar um bom projeto. Agora falando de cada um, para a gente entender do que se trata essa ideia, e mais para frente da disciplina nós vamos retomar essa discussão, um pouco dessa discussão aqui de projetos holísticos, mas nós temos a economia. Então a economia ela pode ser considerada como o critério mais importante no projeto de pontes. O projetista ele tem o papel de buscar a solução mais vantajosa economicamente do ponto de vista de projeto e execução de obra. Então de nada adianta a gente ter uma ponte que ela responda a todos os outros 4 critérios que a gente tem levantados aqui, mas ela seja uma ponte muito custosa, né? Então a gente pode ter a ponte mais bonita, né? Uma ponte que ela tenha um apelo estético muito grande, ela seja efetivamente uma grande obra de arte, mas o seu critério econômico ela prevalece. Se a gente tem o objetivo, né, de construir essa ponte, ela seja esteticamente agradável, a gente vai ter que, obviamente, provavelmente a gente vai ter que elevar o custo dessa nossa estrutura, a gente vai gastar mais na construção dela, mas a gente tem que achar um ponto de equilíbrio. Ela não pode ser um custo excessivamente alto, senão a gente inviabiliza a construção da obra de arte. A estética ela nos remete principalmente à característica visual, né? Mas nós também devemos avaliar como a ponte ela se integra no ambiente, né? Então não só a ponte unicamente ela tem que ser bonita, mas essa ponte ela tem que conversar, ela tem que ser visualmente agradável dentro do ambiente em que ela vai ser construída. E a gente tem que o termo obra de arte especial, ele é utilizado principalmente porque as pontes mais antigas, aquelas romanas que a gente apresentou no histórico, elas foram construídas basicamente por artesãos. Nesse momento da história ainda não existiam as profissões engenheiro e arquiteto, né? Isso foi criado também ao longo da história e nesse sentido essas pontes elas eram
definidas como obras de arte, né? Então elas apresentavam, né, e seguem apresentando sua beleza, assim como uma obra de arte. Então o papel da estética é importante desde sempre. No entanto, a gente tem um período na história de muita expansão das malhas rodoviárias em que as construções de pontes e viadutos elas foram muito aceleradas e acabou não se dando tanta importância para o aspecto estético. Então essas estruturas elas são visualmente não tão agradáveis ao usuário ou ao seu entorno, né? A população que vive próximo a essa determinada estrutura. E elas foram feitas, né, e seguem sendo feitas, essas estruturas que não têm um apelo estético tão grande, unicamente olhando pelo espectro de transpor um obstáculo. Então, qual é o objetivo final dela? Hoje, essa questão de estética ela já foi retomada, né? Projetar uma ponte que ela não é esteticamente bonita, ou não é esteticamente agradável, ela pode criar um grande problema, né? Dessa forma, a concepção do projeto de ponte ele tem que ser feito também com padrões estéticos aceitáveis. Então, agora falando um pouco sobre funcionalidade, nós temos sempre que nos perguntar se existe a real necessidade de construir uma ponte naquele local. Ou nós podemos fazer essa mesma travessia para uma outra região em que a construção ela seja mais barata. Então aqui a gente já está ligando funcionalidade com economia. E obviamente a gente também tem que fazer uma previsão da ampliação do tráfego futuro. Então a gente pode dizer que a vida útil de uma ponte, quanto à sua funcionalidade, se ela perde a funcionalidade, nós estamos fazendo uma estrutura em que em pouco tempo ela deverá ser ampliada ou uma estrutura auxiliar será necessária para suprir essa demanda. Então a gente tem que pensar a ponte com vida útil estrutural dela, mas também a vida útil funcional. Não adianta a gente pensar em construir, em gastar bastante dinheiro para fazer a construção de uma obra de arte especial, simplesmente para suprir a necessidade atual da população. A gente já tem que ter uma previsão mais a longo prazo. Falando um pouco sobre segurança, então a ponte ela deve manter integridade e estabilidade estrutural dentro do período de tempo estabelecido em normas técnicas. Então, obviamente que a nossa construção ela tem que ser estruturalmente segura e também aos olhos dos usuários ela tem que aparentar segurança. Ela não basta ser estruturalmente segura, mas o usuário tem que se sentir seguro também ao usar aquela estrutura. Então, por exemplo, ela não pode ter grandes vibrações ao um carro, falando em pontes, passar pela estrutura ou, falando em passarela, pedestres a utilizarem. O último critério que a gente tem aqui nesse levantamento de características de um projeto holístico é a durabilidade, que a gente pode dizer que é uma discussão relativamente recente, mas ela já está incorporada nas principais normativas. E a durabilidade ela consiste na capacidade da estrutura de resistir às influências ambientais previstas e definidas em conjunto pelo autor do projeto estrutural e pelo contratante no início dos trabalhos de elaboração do projeto. Então, quando a gente muito associado à segurança e economia, então quando a gente está falando de projetar uma ponte segura, ela tem que ser segura ao longo do tempo. Então, quando ela apresenta manifestações patológicas, a gente tem que sempre prever
certas características, como se a gente estiver falando de concreto armado, cobrimento do aço estrutural, para que seja satisfeita esses critérios de durabilidade. E quando apresentado manifestação patológica, nós temos que ter uma atuação rápida e certeira. Agora falando de um tema um pouco mais novo, né, a economia circular. A gente tem que a economia circular ela pode ser traduzida como uma estrutura de soluções que visa eliminar, não é, a trágica lógica da nossa economia linear. Então, a economia linear é extração de material, uso desse material na construção e após o término da vida útil daquela estrutura, o destino, né, da economia linear, o destino desse material é o descarte. O objetivo da economia circular ela vai ser atender 3 princípios fundamentais: eliminar a poluição e resíduos, potencializar o uso dos produtos e regenerar os sistemas naturais. Então a gente tem a extração do material e já nesse primeiro ponto, além da extração do material, a gente já está iniciando com a reutilização de materiais, né? Então reciclagem de materiais para ser incorporada e a gente reduzir a necessidade de uso de extração de materiais extraídos diretamente da natureza. A gente tem a manufatura da nossa estrutura, né, da nossa ponte, por exemplo, o uso dessa estrutura, e quando a gente chegar, durante esse uso, a gente tem que fazer todo o cuidado de reparo, de manutenções. Ao final da vida útil, o que a gente vai fazer com essa nossa estrutura? Ela não vai ser inteiramente descartada, né? A gente pode pensar em uso, em desmontar aquela estrutura e montar em outro lugar, reutilizar esses elementos estruturais, então, ou a gente fazer a reciclagem deles para usar como substituinte de materiais naturais. E a gente tem aqui uma série de pontos. Então a gente pode pensar no início, né, no material. Então a gente tem uso de materiais reciclados ou inovação de tecnologia de materiais que eles são mais avançados, né, eles são materiais que têm características melhoradas. Quando a gente fala em projeto, desempenho de projeto sustentável, inteligente, incorporar no projeto já o que vai ser feito ao final, então a desmontagem e reutilização. Então determinados elementos, elementos estruturais vão poder ao final da vida útil ser retirados da estrutura, transportados e utilizados em uma nova estrutura, né, de uma mesma característica ou mesmo característica diferente, né? Pensar também em ciclo de vida prolongado, né? A gente tem ao longo da vida da estrutura manutenções sustentáveis, né, eficientes e não custosas, o uso de energia renovável, né, para que esteja incorporado àquela edificação nossa, aquela construção nossa, uma ponte, e ao término da vida útil, então, uma destinação sustentável e uma gestão também eficiente dos resíduos. O que a gente não vai conseguir reciclar, a gente tem que dar uma gestão eficiente. Aqui nós temos um exemplo de uma das primeiras, no caso, um viaduto pensado já incorporando essa economia circular. Então ele é uma estrutura feita modular, então ela pode ter diferentes vãos livres, esses módulos eles são conectados, passa por dentro dele cabos que vão ser protendidos para unir esses blocos, e ao término da vida útil essa estrutura ela pode ser desmontada e esses blocos eles podem ser reaproveitados. Eu vou deixar tanto aqui no slide para vocês um link do YouTube que explica a concepção dessa estrutura, né, a concepção basada na economia circular, e também eu vou colocar ele no link ali disponíveis dentro do nosso site.
Então, com essa discussão, nós finalizamos a primeira aula, que diz respeito à primeira unidade da nossa apostila. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima aula.